Então, realmente é uma alegria podermos contar com vocês. Foi uma ótima surpresa verificarmos a adesão, né, dos presidentes das casas espíritas do Oeste Paulista, tanto da Regional de Marília, Centro-Oeste, Assis, Nova Alta Paulista, como Presidente Prudente. Então, é o nosso agradecimento também aos presidentes dessas regionais que abraçaram conosco essa ideia, tá bom? Então, que possamos aproveitar muito bem esse tempo que nós temos juntos. Então, vamos só, inicialmente, fazermos a nossa prece e depois eu vou colocar as regrinhas, né, que nós teremos aqui durante o encontro para que ele seja produtivo. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de amor, bondade, misericórdia infinita, para agradecer pela oportunidade que temos nesta tarde de refletirmos sobre as necessidades e dificuldades das nossas casas espíritas, que possamos juntos nos ligarmos aos benfeitores espirituais que coordenam do plano espiritual a atividade desempenhada em todo o Oeste Paulista, para que tenhamos as melhores soluções, a luz para as nossas dificuldades, para melhor acolhermos aqueles que chegam até nós e para termos uma vida produtiva no propósito do autoconhecimento, do autoaprimoramento, da autoiluminação e também da iluminação aos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que fiquemos na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Então, vamos lá. Como vai funcionar a dinâmica de hoje à tarde? Então, boa tarde para quem chegou, né, enquanto eu já estava falando. Então, só repito rapidamente para que coloquem o nome, né, de cada um, o centro espírita e a cidade do centro espírita, tá bom? Que vocês participam para a gente poder fazer um relatório ao final. Então, como vai funcionar? Eu pediria que todos deixassem o microfone no silencioso, para que não interfira, né, no áudio aqui. E de início, nós vamos levantar as dificuldades enfrentadas nas casas espíritas. Nós não teremos palestras, né? Nós vamos ter nada expositivo. O propósito aqui é o diálogo mesmo entre nós. Só que como somos em muitos, né, não é numa sala presencial, nós precisamos ter algumas regrinhas. Então, nós vamos dar prioridade para a fala aos presidentes das casas espíritas, tá bom? E para cada casa espírita, para que mais casas tenham oportunidade de falar, mais presidentes tenham oportunidade de falar. A ordem será conforme vocês clicarem na mãozinha, tem a mãozinha ali, clica, quando querem falar, clica na mãozinha, vai ter uma sequência, é essa ordem que eu vou respeitar, tá bom? Então, de início, nós pedimos que sejam colocados em poucas palavras, para podermos justamente aproveitar o nosso tempo, as dificuldades que são enfrentadas atualmente pela casa espírita. Num segundo momento, numa segunda etapa, depois de identificadas as dificuldades, é que nós vamos tratar das possíveis soluções, tá bom? Mas quando chegar esse momento, aí eu vou dar a abertura para isso. Então, de início, eu vou chamar aqui a Karina Rafaeli, que ela vai ter algumas falas, né, no disparador, para que depois nós iniciemos realmente a busca da identificação das dificuldades, dos problemas enfrentados pelas casas espíritas. Tudo bem? Então, Karina. Obrigada, Dalva. Boa tarde, Dalva, Donizete, queridos amigos dirigentes espíritas que estão conosco hoje. Nós estamos muito felizes e queremos dizer da nossa alegria, que nós estamos aqui muito bem representados, Dalva, na nossa região. Uma alegria imensa por esse encontro e a importância de nós estarmos aqui juntos, nessa proposta de permuta, de trocas de experiências, para nos ajudarmos, para repensarmos modelos e padrões que podem não estar dando certo, mas também para contribuirmos apresentando aquilo que deu certo nas nossas casas espíritas, buscando assim
ajustes e adaptações ao novo período que nós estamos vivendo nas nossas instituições após a pandemia. E assim, meus amigos, nós vamos fortalecer o movimento espírita. Alguns centros espíritas continuam com muitas dificuldades estruturais que já existiam antes da pandemia. Outros, em que os dirigentes tiveram uma espécie de insight, conseguiram aproveitar o período de suspensão das atividades por conta da pandemia para fazer uma remodelagem total, suspendendo atividades, reuniões que não estavam adequadas, reciclando, capacitando trabalhadores para recomeçar melhor. Alguns conseguiram isso, mas nós todos, na grande maioria, trazemos as dificuldades de sempre. Nos setores administrativos, nos setores doutrinários e assistenciais, e que acabam repercutindo no objetivo final do centro espírita, que é o acolhimento, o esclarecimento e a divulgação da doutrina espírita. Então, vamos fazer algumas provocações, né, Dalva, para nós começarmos a nossa conversa. Porque olha só, em um determinado centro espírita faltam trabalhadores, não retornaram depois da pandemia. Mas em outro centro, os dirigentes conseguiram manter o quadro de trabalhadores. Por que será? O que aconteceu ali? Em outro centro, não se consegue a implantação da evangelização infanto-juvenil, mas em outro, a evangelização está lotada. O que será que está acontecendo? Faltam jovens, não é, meus amigos? É a preocupação de todos nós há décadas. Uma situação crônica. É só nós pegarmos as nossas atas antigas dos órgãos locais, dos centros espíritas, estão lá os registros dos debates em torno da ausência do jovem no movimento, desde 1900 e bolinha. Onde será que nós estamos errando? Será que não está na hora de nós reformularmos modelos de mocidade? É uma provocação. Em outro centro espírita faltam recursos financeiros, mas em outro estão conseguindo se sustentar. O que será que eles estão fazendo? Precisamos nos unir, essa é a grande verdade. Então nós vamos trazer os problemas, mas acima de tudo vamos apresentar as possíveis soluções, ou pelo menos os caminhos, e nos unimos nesse grande ideal de Jesus, com muita paz nos corações. Vamos lá, meus amigos, volto com você, Dalva. Bem, meus amigos, como a Karina disse, é o momento então de tentarmos levantar as dificuldades. Então, se vocês quiserem falar, podem aí acionar a mãozinha, né, que a gente vai colocar na ordem de preferência. Quais os problemas que vocês estão enfrentando atualmente, ou não tem problemas? Seja bem-vindo, Benevides. Eu acho os problemas referentes a essa parada da pandemia foram mais ou menos os mesmos em todos os lugares, né? Nós observamos, voltamos devagar, aliás, voltamos umas 2 vezes, suspendemos, porque foi naquele período de indecisão quanto à possibilidade da reunião, da cooperação. E o que nós notamos é que diminuiu, né, a frequência, houve uma diminuição da frequência no centro, e isso mais com relação aos mais antigos. E, ao mesmo tempo, apareceu gente nova no centro, né? Esse período foi um período assim, de renovação. Nós não tivemos muita mudança do ano passado para cá. Então, houve realmente uma queda. Quanto aos trabalhadores, também houve uma certa indisposição. Nós percebemos que não voltaram com a mesma disposição e alguns realmente não voltaram, mas muito pouco. Não chegou a realmente abalar a estrutura funcional da casa, né? Então, estamos funcionando. Então, foi mais nesse sentido que nós percebemos que o centro sofreu o impacto, né, desse período de parada, né, de pandemia, mas eu acho que a gente tem aos poucos conseguido melhorar essa presença, melhorar
o trabalho mesmo, porque todos nós, indistintamente, todos nós perdemos o ritmo, nós perdemos o ritmo, sentimos isso, que houve uma perda de ritmo, e isso naturalmente refletiu também no resultado do trabalho que a gente vem fazer. Mas que caiu. Nós não conseguimos até hoje retornar exatamente ao que era antes. Então, Humberto. Boa tarde para aqueles que eu não falei. Estou aqui o Humberto de Oswaldo Cruz, presidente do CEFEC, Centro Espírita da Amor, Fé e Caridade. Fora que o nosso colega já colocou, Estevam, né? Nós tivemos e temos ainda um problema por conta da polaridade política no Brasil, mesmo com os alertas que a gente passou, né, e a FEB já divulgou, a USA divulgou, né, Kardec avisava não se envolver nessa questão política, não trazer para o centro, mas teve consequências, né? Muitos espíritas, principalmente os mais antigos, querendo só assistir palestras espirituais, e obviamente se aproveitando das palestras dos grandes ícones espíritas brasileiros, que têm as suas ferramentas, né, bem estruturadas, etc., né? Fica mais fácil assistir um Haroldo, um Divaldo, né, um Simão Pedro em casa, no seu sossego, e não ir à casa espírita, né? Então muitos declaram isso de forma veemente, que se sentem melhor agora sim, né? Apesar de a gente contra-argumentar outras coisas, né? Mas tem essa distância, né? Muitos também partindo para a terceirização de assistência, né, assim, pedir sempre para os outros fazerem prece, manda fazer atividade de pedir para que a casa passe à distância, não precisar ir para o centro, né? E nós tivemos que fazer alguns movimentos porque nós tínhamos trabalhadores que se detinham como sendo trabalhadores donos de atividades do centro. Então fizemos uma reformulação, mudamos as pessoas para justamente oxigenar, ter uma visão diferente e atrair novas pessoas, né? E os mesmos problemas, o Estevam já falou, a questão da infância e juventude também é um problema crítico de reter e atrair os jovens e as crianças. Mesmo de pais espíritas trabalhadores que não levam suas crianças na casa espírita, já mudamos o horário da infância e da juventude para tentar atrair, mesmo fazendo palestras, conscientização, não levam seus filhos às casas espíritas. Esses são os principais que a gente elenca aí para ser bem rápido. Obrigada, Beto. É Beto, né, Humberto? Beto, isso. Beto. Obrigada. Carlos Garcia, pode falar, seja bem-vindo. Eu acredito que... Bom, boa tarde a todos ainda que não tive a oportunidade de dizer boa tarde, né? Mas eu acredito que as duas falas, eles vêm bem de encontro, e pelo que deu a entender, a maior parte das casas espíritas passam por situações parecidas, né? A falta de trabalhadores e também os jovens na casa espírita. Nós tivemos aí a oportunidade de dar início, como foi falado aí na questão da transmissão ao vivo, né? E a gente continua fazendo isso ainda, né? Percebemos um número de pessoas novas na casa espírita, mas não os antigos, aqueles que frequentavam antes da pandemia, poucos retornaram, né? E, inclusive, o que mais me chama a atenção são até mesmo os próprios diretores da casa espírita, né? No nosso caso, por exemplo, uma dificuldade para você conseguir, muitas vezes, trazer esses diretores, e até mesmo, às vezes, para uma reunião de diretoria. Então, não sei onde a gente poderia mudar, o que a gente poderia fazer, né, para criar atrair mais. O meu foco sempre foi criar trabalhadores. Há diversos anos a luta é essa, criar trabalhadores para a casa espírita. Mas como se cria muitas vezes o trabalhador? A ideia sempre foi dos jovens, começando dos jovens, e chegando nós percebemos que os jovens de uma determinada idade, principalmente cidades pequenas, como no nosso caso aqui em Brotas, os jovens saem da cidade para estudar fora e acabam muitas vezes não retornando para a cidade. Então a gente encontra aí algumas dificuldades neste ponto.
No mais, acho que já foi comentado aí. Eu acho que esse é um dos pontos principais, pelo menos o que nós encontramos aqui em Brotas. Ok, muito obrigada, Carlos. O próximo é o Alan. Boa tarde, Alan, seja bem-vindo. Se não foi anotado aí, mas eu gostaria, eu acho que é um problema sério no centro espírita, no movimento em geral, mas vamos falar aqui do centro espírita. Já foi dito, eu não sei se isso já foi observado e notado, mas é o envelhecimento do movimento espírita. Consequentemente, falta dos jovens do centro espírita. Então, isso é um problema que não é novo, já é observado há mais de 30 anos e até agora não vi que foi feita nenhuma ação concreta e efetiva que desse resultado para resolver esse problema. Então, eu gostaria muito de ouvir os demais companheiros sobre esse tema. Depois, introdução de práticas estranhas no centro espírita, muitas vezes antidoutrinárias. E o terceiro item é o personalismo exacerbado de alguns dirigentes e líderes espíritas, inclusive criando a figura da idolatria de dirigentes, médiuns, escritores. São figuras humanas, são companheiros queridos, mas que não deveriam ser idolatrados como figura. Então seriam esses 3 pontos só que eu gostaria de destacar. Ok, Alan, muito obrigada. Vanderly? Boa tarde a todos, grande alegria de estarmos reunidos na busca de soluções ou ideias para unificar o nosso movimento. Eu falo aqui de Junqueirópolis, Nova Alta Paulista. Aqui em Junqueirópolis nós somos o único centro espírita, Fé, Amor e Caridade. Nós só paramos a hora que as autoridades mandaram durante a pandemia. Tão logo as autoridades decidiram que poderiam os templos religiosos voltar, nós voltamos. E a nossa maior dificuldade no retorno não foi o público. Nosso público ele veio forte, até porque a pandemia trouxe muitos conflitos psíquicos nas pessoas. E ora, neste momento as pessoas precisavam buscar a casa espírita, e a casa espírita estava fechada. O que a pessoa ia fazer? No momento do desespero, a casa espírita fechada. Então nós abrimos, tão logo recebemos autorização, e o público veio em massa, principalmente nos atendimentos fraternos, nos tratamentos espirituais, no consolo, no acolhimento. A nossa maior dificuldade é retomar a evangelização infanto-juvenil. Por quê? As crianças que frequentavam a nossa evangelização, elas eram das famílias carentes, e nós tínhamos que cortar a assistência social, que aqui nós tínhamos todo sábado, a sopa e a entrega de alimentos, tínhamos que cortar, porque o assistido ele não tem muita disciplina, e nós precisávamos manter a disciplina das medidas básicas para prevenção ao vírus. Então nós não tínhamos isso nas famílias assistidas, tínhamos que cortar. Então perdemos as crianças, muitas crianças deixaram de frequentar a evangelização, mas já estamos retomando. Mas a despeito disso, o nosso também maior óbice aqui na nossa região da Nova Alta Paulista é o sentimento da unificação. Nós não conseguimos criar aqui ainda uma regional da USE, não conseguimos. A única formação que nós temos é uma intermunicipal, que é Dracena, e unifica com Junqueirópolis. 3 casas espíritas são adesas à unificação, com documentação, com estatuto, mas nós precisamos aderir outras 2 intermunicipais, que é o Oswaldo Cruz e a Damantina. Nós não conseguimos. Então, a despeito da força que fazem os dirigentes da USE, em geral, e em particular o Pascoal e outros dirigentes que tentam
incrementar mecanismos e instrumentos para que as casas possam, assim, adentrarem a unificação. Esse é o nosso principal problema. Mas, a despeito disso, estamos felizes, contentes, trabalhando, firmes neste movimento espírita, com Jesus em nossos corações. Obrigado a todos. Muito obrigada, Vanderlei. O próximo aqui seria o Dário. E aí, pessoal, tudo certo? Todo mundo bem? Bacana participar de um evento como esse, né? E assim, eu sou aqui de Santo Anastácio, nós estamos na presidência do Centro Espírita Casa de Jesus, e nós tivemos um problema, sim, pós-pandemia. Mas eu acho que é um problema que todo mundo queria ter. Vou explicar rapidinho. Nós implementamos o sistema de lives, né, dos nossos estudos, apenas uma vez por semana. A gente manteve, durante a pandemia, nós mantivemos as lives com os estudos doutrinários, com palestras, no mais das vezes, só integrantes aqui da casa e algumas outras vezes convidados de fora. E, talvez assim, inspirados, durante a apresentação das lives, a gente sempre deixava aquela expectativa do retorno às atividades presenciais, e a gente conseguiu estimular as pessoas a retornarem às atividades presenciais do centro, tão logo legalmente isso foi permitido. Qual o problema, então, que nós passamos a ter aqui na Casa de Jesus? Problema de espaço. Olha que bom isso. Então, as lives funcionaram, elas entraram, assim, num aspecto de uma divulgação muito grande, porque Santo Anastácio é uma cidade pequena, uma cidade eminentemente católica, né, em que há bastante preconceito, mas a live quebrou isso. Foram 2 anos em que nós fizemos uma vez por semana, na quinta-feira, as lives ininterruptamente. Então houve assim, uma possibilidade de uma divulgação muito bacana da doutrina espírita, e com isso a gente quebrou muitos paradigmas. E quando a gente ia anunciando nas redes sociais o retorno às nossas atividades, a gente começou a receber muitas mensagens de pessoas querendo entender como que era o funcionamento, se poderia ir ou não, se a entrada era aberta para todo mundo. E isso aí espalhou na cidade, né? Uma cidade de 22 mil habitantes, foi rapidinho para divulgar isso aí. E assim, eu digo, a casa bombou depois da pandemia. E a gente viu que estava realmente com um problema de espaço. Então muitas pessoas voltaram, nós precisamos fazer uma reforma meio que corrido aqui, ampliar o nosso salão. Implementamos bastante tecnologia também, não encontramos resistência. E nós optamos por fazer depois uma reunião aberta a todos aqueles que frequentavam a Casa Espírita. Uma reunião administrativa, mas não apenas para pessoas que trabalhavam na área administrativa do centro. Não, foi para todo mundo. E foi uma reunião muito grande, assim, ficou muita gente. E nessa reunião nós divulgamos a criação de alguns departamentos. E na criação desses departamentos nós deixamos, dentro do aspecto de cada um, deixamos as pessoas livres para poderem se manifestar e dizerem, afirmarem para qual departamento ou em qual departamento elas queriam atuar. Cada um dentro do seu perfil, das suas qualidades pessoais, foram então compondo os departamentos. E aí a gente criou os departamentos aqui com aproximadamente 40 participantes, né? Nesses 7 departamentos que nós criamos. Isso trouxe responsabilidade na delegação dessas atividades, a convergência nas relações do trabalho na Casa Espírita, ela diluiu e houve então essa ampliação e todo mundo começou a trabalhar, desde a molecada até o pessoal mais idoso. Então, assim, na pandemia, graças a Deus, nós soubemos como tratar muito bem disso. Essa divulgação fez com que a casa crescesse, e o problema então que nós tivemos, já que nós estamos falando de problema, foi o problema de espaço, e a gente está estudando ainda uma maneira de a gente ampliar ainda mais a casa, porque cada vez mais pessoas estão chegando. Não é só notícia ruim que espalha rápido, notícia boa também correu frouxo. Isso aí. Que bom. Obrigada. Vitorino. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Rafael Vitorino, sou presidente do Centro Espírita Batuíra Aparecida de Ourinhos.
além dos problemas já colocados aí, que nós temos também, né, uma questão é a arrecadação de recursos, né? Eu vejo que na casa espírita, muitos eles ficam, como que eu posso dizer, eles querem ser o oposto da igreja evangélica, então a gente não pode pedir dinheiro, a gente não... Nós temos algumas famílias assistidas aqui, e isso demanda um recurso alto, né, de alimentos, de dinheiro mesmo. E hoje a nossa arrecadação pesada é quem está fora do centro. Eu consegui alguns colaboradores que tem ateu que colabora, católico, e ultimamente eu acabei recebendo críticas dentro do centro mesmo porque a gente tem o recurso financeiro tem que ter, né? Isso querendo ou não, a caridade é linda e maravilhosa, mas ela precisa desse recurso, né? Então acho que um dos problemas, além do que já foram falados aqui, é a arrecadação de recursos, né? Porque para a gente fazer caridade, a gente tem que ter fora a questão dos trabalhadores também, né? Que muita gente quer a parte glamourosa, né, da coisa, e na hora de pôr na mão na massa, a gente também tem dificuldades, né? Então eu só queria expor isso aí, que eu acredito que quase todas as casas acabam passando por essa dificuldade. Muito bem apontado, viu, Vitorino? Acho que é o problema da grande maioria, se não de todos. Obrigada. José Roberto, Luiz, São Paulo. A pergunta é simples: como lidar com a política dentro da casa espírita? Que é triste a gente ver pessoas amigas há 30, 40 anos desfazer uma amizade por causa de assunto político. Só isso. Obrigado. Ok, muito obrigada. Luci. Boa tarde, sou do Centro Espírita, discípulo de Jesus, presidente da casa. A nossa casa voltou tranquilo, nós não interrompemos em nenhum momento. Durante 2 anos a gente manteve ininterruptamente as lives, que atraímos várias pessoas, sim, até de outras religiões. Depois, quando voltamos presencialmente, os trabalhadores da casa voltaram, sim, mas os novos, conseguimos atrair novos, mas eles não permanecem. Então é como a parábola do semeador. As sementes caem nas pedras, algumas dos passarinhos comeram, e eles ficam muito entusiasmados, os novos participantes entusiasmados, acham a doutrina maravilhosa, mas a grande maioria não permanece. Então essa é a nossa dificuldade, como manter os participantes na casa, esses novos participantes. Era isso. Obrigada, Luci. André Barros. Olá, boa tarde a todos. Eu queria deixar aqui, dentro dessas diversas dificuldades, né, das casas, eu queria estar colocando também a dificuldade de muitos na resistência da mudança, né, e o medo do novo. Eu sou o atual presidente da Casa dos Espíritas, tenho 40 anos, assumi agora recente, e a gente sente uma certa resistência de muitas pessoas de maior idade, sempre colocando, né, que o jovem é o futuro, que o jovem, mas muitas vezes não tem essa abertura 100%. Não é o meu caso, tá? Graças a Deus na minha casa estão sendo bem, tá bem aberto, mas eu vejo em algumas casas essa dificuldade do novo, da resistência de mudança, como um outro companheiro nos colocou aí, muitas pessoas que se sentem donas de cargos ou de funções na casa. Então, essa dificuldade de criar novos trabalhadores pela resistência dos atuais que não preparam. Muitas vezes tem que assumir novos trabalhadores por conta ou de desencarne, ou por conta de doença, de mudança. Então, esse preparo, né, do novo trabalhador, isso muitas vezes não acontece. Obrigado. Obrigada, André. Mide André Basílio. Eu sou a Mide, da Casa Espírita, Centro Espírita Caibar Schutel de Pompeia. Quanto aos trabalhadores que nós temos,
não voltaram todos, mas para o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho, a nossa escala está sendo boa, suficiente. Mas o que eu sinto dificuldade é o seguinte: para os novos cursos que nós estamos precisando fazer dentro da Casa Espírita. Por exemplo, a reciclagem da oratória a serviço do Espiritismo, o estudo do passe, a mediunidade aberta ao público. Tudo isso que temos uma relação de estudos e de cursos que a gente precisava fazer na casa. O que acontece aqui conosco no Carbar Studio? São sempre os mesmos trabalhadores, entendeu? Então nós temos, posso até contar, nós temos 3 trabalhadores dispostos, mas a gente não aguenta tudo isso. Talvez uma resposta de vocês seria a gente fazer o que é necessário primeiro, mas é que, como eu já dei o meu parecer, eu quero mais coisas, né? E eu mesmo não aguento, né? Eu sou presidente também do Lar da Criança, Alice Araújo, aqui do Movimento Espírita, com 70 crianças. Então, o meu, sofrimento, entre aspas, que nós somos poucos trabalhadores para os estudos, para a abertura de novos estudos e novos cursos. Não digo para o Evangelho e para o estudo do Livro dos Espíritos. Essa nossa escala está suficiente, o revezamento está muito bom. Mas eu digo assim, para os novos estudos. Tá bom, Dalva? Obrigada. Tá bom, obrigada, Mide. Paulo? Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, né? Então, a minha colocação é que praticamente todos nós passamos por a maioria dessas dificuldades. Mas essa dificuldade que o SEAC Dracena, eu não sou o presidente da casa, viu? O nosso presidente está presente, mas como ele não, eu sou do departamento de doutrina nessa gestão. Então, assim, e essa dificuldade não é antes ou depois da pandemia. Trabalhadores para alguns setores da casa, tipo grupos mediúnicos e fluidoterapia. Então, sempre nós tivemos essa dificuldade. Todos os anos a gente faz um curso de passe para reciclar novos passistas, né? E todo ano a gente inclui na nossa palestra, porque a nossa organização é anual, né, para os temas de palestras, e todo ano falta desde que eu me tornei espírita e frequento o SEAC Dracena. Então, e não é falta de convidar, porque os jovens, é muito forte a evangelização infanto-juvenil da nossa casa, em torno de, tem muitas crianças, entre 10 e 15, 18 anos, né? Mas aí tem aquele problema, vão para a faculdade, os que retornam para casa e se tornam palestrantes, né? Porque um local onde realmente se aprende a doutrina. Então, nós temos em torno de 12 palestrantes, mas nós não temos conseguido reunir 4 passistas. Né? E muitas vezes a gente, olha, você fez o curso, vamos lá, né? Então, essa dificuldade, eu não sei se é de outras casas também. O trabalhador para a fluidoterapia e alguns para o trabalho mediúnico. Então, seria mais ou menos isso. Quanto ao número de pessoas, teve essa mudança mesmo, novas pessoas, alguns se afastaram, alguns estão retornando. Eu acho que o tempo ainda é pequeno, né? Aos poucos a gente vai regularizando. Mas aí essa reunião é exatamente para isso, né? Para a gente ver o que um pode ajudar o outro nas resoluções das dificuldades de cada casa. Obrigado, era isso. Muito obrigada. Bem, nós temos o Instituto Linense, né, para falar, eu acredito que seja o Arquimedes. Fique à vontade para falar conosco agora. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. Realmente está pelo Instituto Linense, mas eu estou representando o CEIA, Centro Espírita Irmãos Aprendizes, aqui de Lins. Tá ok. Eu quero falar de uma experiência. Aí tem preocupação com estamos todos, ou melhor, bom número envelhecendo. Então nós não tínhamos criança no CEIA.
e adolescente também tínhamos dificuldade da captação, da atração deles. Então eu pensei em ter uma atividade junto ao CR, a Fundação Casa. E ali então, porque ali é um público de adolescentes de 12, 13 até 17 anos, que a gente não precisa procurar, é só ir lá. Então eu estive lá uns 2, 3 anos antes da pandemia. Mas cada ideia, cada semente que a gente coloca na mente daqueles adolescentes, eles voltam para a cidade deles, que a maioria não são aqui de Lins, mas eles levam uma ideia de que existe o espiritismo e de algumas noções básicas do espiritismo. Então nós estamos em muitos centros e USES aqui participando. Fica aí essa ideia, né, para aquelas que não fazem isso, que tenham pessoas para fazer. E também o CEIA, é o mais jovem grupo aqui de Lins, talvez da região, e nós temos em média 10 pessoas participando, entre diretores e pessoas assistindo. E nós não temos aí crianças e adolescentes. Porém, eu tenho 5 crianças que poderão vir, que já estiveram lá, depois se afastaram com a pandemia e poderão retornar. Então, eu estou para levar para a diretoria, deve ter uma reunião no fim do mês agora de fevereiro, a ideia, e a gente também não tem trabalhador para vir um outro dia da semana trabalhar com as crianças. Então, a ideia é que eu vou levar para a diretoria daqui, no fim do mês, é a seguinte, que o palestrante faça uma palestra dirigida para o adolescente, e aí eu sei que de cara, se eu posso levar 5, né? E os adultos, que são em torno de 8, 10, poderão participar, ouvindo, intuindo, dando pensamentos bons, e eventualmente participando de dinâmicas ali do grupo. Porque no momento eu não vejo outra maneira de recepcionar adolescentes. E aqui, né, a maioria de nós já tem aí uma ideia considerável. Obrigado. Tá, ok, muito obrigada. Aqui está marcando como novo acabamento, então só colocando que eu vou ouvir o que ele pretende falar, né? Mas nós pretendemos agora passar por uma segunda fase, senão nós não, para buscarmos soluções. Eu vou apontar depois tudo que foi colocado aqui rapidamente, para buscarmos soluções aos nossos problemas. Tá o novo acabamentos, por favor, fale seu nome para nós, que centro que é. Boa tarde, desculpa, eu não consegui mudar o nome aqui. Sem problema. Nós só viemos nos apresentar. Nós somos do Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, de Mineiros do Tietê. Meu nome é Cláudia e minha esposa é Leia. Nós administramos essa casa há algum tempo e quero dizer que neste ano estamos comemorando 100 anos da nossa casa. Nossa, parabéns. A gente está gostando bastante da reunião, das opiniões, das situações. Os problemas são iguais para todos. Então agora vamos aguardar o que a gente pode conseguir de ajuda por isso. Muito obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigada. Então, vamos lá. Vejam que nós tivemos aqui diversos apontamentos, são 17 dificuldades apontadas. Nós vamos tentar ao máximo, né, buscar pelo menos alguma ideia para cada uma delas. O primeiro tema seria a diminuição de frequência, ou alguém queria trazer a solução para um desses temas aqui. O Guaraci levantou a mão primeiro, eu vou deixar que ele fale sobre um desses temas aqui, alguma solução, Guaraci. Longe de mim, não é? Ter a receita do bolo, né? Mas vai que você tem, né? A gente tem que tentar, né, Guaraci? Mas vamos falar de uma experiência, né? Que talvez ela possa ser sugestiva. E essa experiência, não é? Ela assambarca diversas questões que foram apresentadas aqui. A gente otimizar o tempo que nós temos. Quer dizer o quê? O que acontece? Nós temos uma casa, e está aqui o Rafael Vitorino, né? Que é um exemplo para nós. Outras casas, está aqui a Márcia Hope, da Fraternidade, o Vitorino é do SEBA, da Batuíra e Aparecida. Qual seja,
você otimizar o tempo da palestra, tendo após a palestra o passe, e enquanto você tem palestra e passe, já são duas atividades, você ter ao mesmo tempo, em outra sala, em outro local, contigo, a evangelização. Então, os pais que levam as crianças para a evangelização, nessa oportunidade, assistem também às palestras, também tomam o passe. Então, você resolve um problema, vamos dizer assim, de tempo, não é? Que não é aquela história de leva os filhos para a evangelização no sábado, aí depois tem de buscar, não é? E naquele tempo que ele fica ali, o pai vai embora para casa, você não aproveita o tempo. No caso, não é? Nós estamos vendo essa experiência feito no Batuíra, aqui de Ourinhos, bastante exitosa. Isso mantém os frequentadores, aqueles que levam os filhos permanecem ali para assistir a palestra, também tomam seus passes quando necessário. Isso fixa as pessoas, não é? E em eles participando, você aí acaba aumentando o número de frequentadores e distribuindo a eles, obviamente, ou posteriormente, num outro momento, tarefas. Já acabei. Não precisa me parar, não. Muito bom, Guaraci. Nossa, foi rapidinho mesmo, Guaraci. Maria Silvana, pode falar. E quem quiser falar também, já pode ir clicando a mãozinha que fica na sequência, tá bom? Na verdade, não é Maria Silvana, né? Fala o seu nome. Maria Silvana é o Gilson. Gilson. Gilson, pode falar. Porque eu sinto assim os dirigentes das casas espíritas muito desanimados. E que a gente precisa criar um entusiasmo muito grande. Nós já fizemos um encontro da USE regional, cujo Dário estava presente, nós conversamos sobre um tema muito importante para os dirigentes das casas espíritas, e justamente ele vai falar sobre o centro espírita e as suas finalidades, e sobre os dirigentes e suas responsabilidades. Tá? Porque a gente observa, às vezes, um determinado medo, um determinado enfraquecimento do movimento espírita, mas que para nós aqui, né, alguns centros espíritas, igual do Santo Anastácio principalmente, que pertence à USE de Presidente Prudente, está todo vapor, o movimento voltou normal. E o nosso centro espírita, cuja presidente está presente, que é a Rita de Souza, né, está tudo normal. Inclusive, nós, durante a pandemia, mantemos as sessões mediúnicas e os atendimentos fraternos. Nós não paramos com o atendimento fraterno e não paramos com as sessões mediúnicas. E também as atividades da Casa da Sopa, todos os sábados, não parou. Acho que um mês só, mas já deu continuidade. E também a campanha Alta de Souza e doações de cesta também não pararam de forma nenhuma. E nós tivemos um encontro agora fraterno em Regente Feijó, com mais de 100 pessoas, né, com o Jamiro dos Santos Filho, né, que foi maravilhoso, um seminário das 9 ao meio-dia. Eu só estou falando isso porque a gente deve reativar as palestras na Casa Espírita e fazer convites. Hoje nós temos a internet, que é maravilhoso para fazer a divulgação na internet das palestras, fazer os convites, não ter preguiça de fazer convite. E nisso o pessoal vai chegando tudo normalmente, porque essas reuniões online, por exemplo, as palestras, ela não tem um efeito como a presencial. A presencial, ela é fantástica, por causa que, devido ao afeto, o carinho, o abraço, né, porque esse afeto, esse amor, esse carinho que tem com as pessoas, é que faz com que o povo frequente. Porque muitas das vezes a gente cria muito obstáculo, nós temos muita cisma, muito restrito, às vezes, no atendimento às pessoas, né? O atendimento fraterno numa casa espírita, ele é ideal. Quase todas as pessoas que nós fazemos atendimento fraterno, eles começam a frequentar, seja católico, seja protestante,
evangélico, eles começam a frequentar a casa espírita, né? Isso é muito positivo, a evangelização infantil, mocidade espírita, um conjunto de atividades. E agora a tendência é melhorar muito, porque existe muita gente sofrendo com problemas emocionais, com problema de depressão, problema de separação. São muitos os problemas e que nós, espíritas, temos todas as condições necessárias para ajudar esse pessoal. Certo? De recepcionar esse pessoal nas casas espíritas e poder atender. Então, acredito que à medida que o pessoal vai falando, as pessoas vão despertando. E fazer várias e várias reuniões igual essa para poder ir despertando em cada um essa vontade do trabalho, da atividade, né, dos esclarecimentos, das palestras, dos seminários, dos passes, né? Eu vejo, às vezes, pessoas que têm uma dificuldade em arrumar passista. Nós, em Regente, não temos dificuldade nenhuma de passista. Muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E eu acho que o entusiasmo, a vontade, isso aí não tem idade. Não importa que a pessoa tenha 60, 70 anos, não. Eu tenho 73, viu? Só para vocês terem uma ideia aí, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Gilson. Nada. Diego? Boa tarde a todos, eu me chamo Diego, sou atualmente o dirigente do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade aqui de Jaú. Eu tenho 27 anos e o assunto que eu vou comentar é sobre a juventude espírita, né? Em nossa casa, até pouco tempo, a gente não tinha evangelização infantil, por conta de falta de trabalhador também, né? Se eu colocasse alguém na evangelização, não tinha quem dar passe e ficava... E depois da pandemia, o problema de todo mundo aí foi realmente a debandada, né? E o que eu vejo é que falta interesse do jovem na casa espírita. Então, o que a gente poderia fazer, o que a gente está tentando fazer aqui também, é tentar fazer temas ou atividades que interessem mais o jovem, né? Para trazer o espiritismo para os problemas cotidianos da gente. A gente tem a base doutrinária nossa ali, os problemas nossos de depressão, de ansiedade, estão todos ali. Todas as soluções estão ali. Então a gente teria que trazer temáticas de palestra, cursos, atividades para os jovens que trouxessem esse tipo de temática, porque é o que está fazendo eles sofrerem. E quando eles acham a resposta, um conforto, um lugar onde é que fala ao coração deles esse tipo de mensagem, acontece como aconteceu comigo. Eu apareci na casa espírita um dia cheio de curiosidades, tive a bênção de conhecer o Edson, que era o anterior presidente a mim, da nossa casa, que me acolheu de uma maneira fantástica, já me colocou para fazer atividade, sempre chamando. Então não é porque a pessoa é jovem que a gente tem que deixar o jovem de lado. Vamos pôr o jovem para trabalhar, vamos dar responsabilidade ao jovem. Vamos pôr ele para cuidar da transmissão, vamos pôr ele para cuidar da aguinha fluidificada, para dar folhetinho na frente. Vamos aproveitar esse jovem. Porque aí a inatividade dele acaba tirando o interesse dele da casa espírita, né? Outra coisa também que foi citado aí, as lives espíritas, né? Quando a gente esteve na pandemia, tivemos palestra apenas por live, né? A gente não parou a atividade da casa nesse sentido, a atividade doutrinária, né? Então fizemos curso online e palestra online. Quando voltamos, tentamos o sistema híbrido. Palestrante no telão, quando de fora, e transmitindo ao vivo, e o pessoal no salão. Só que acontecia, muita gente que poderia estar no centro, por conforto, é claro, eu também gostaria, né, de estar na varanda de casa assistindo uma palestra, é muito bom, né? Acabava não indo no centro espírita. Então o que a gente acabou fazendo? Cortamos as lives, infelizmente tivemos que paramos com as lives, paramos com a gravação das palestras também, e sempre em toda palestra a gente avisa, o importante da casa espírita não é só ouvir a mensagem, é estar aqui para receber a mensagem, para receber o tratamento espiritual, lembrando o pessoal do porquê ir à casa espírita, né? Lembrando que os espíritos ali na reunião mediúnica precisam da nossa energia para poder ser tratados, que os tratamentos espirituais são feitos durante a palestra. Muitas vezes a gente tem vários casos, a pessoa entra totalmente perturbada para assistir a palestra, perdida,
E ali, durante a palestra, é tratado, sai equilibrado, e na hora, normalmente no final, a gente tem um atendimento fraterno na nossa casa, a pessoa já está equilibrada novamente para conseguir falar sobre o assunto. Então a gente vê que surte muito efeito a energia da casa. Então a gente tem que sempre lembrar o pessoal da importância de estar na casa espírita, né? E outra coisa que a gente mudou também é tempo de palestra. A gente tem a nossa palestra de 1 hora, que é às terças, e tem uma palestra de 30 minutos aos sábados, que é visada para o passe e o atendimento fraterno mais. Não que a gente não tenha na terça, mas no sábado é mais voltado a isso. Então uma palestrinha mais curta, de 30 minutos. Quem não pode ir na terça, vai no sábado. Quem não pode ir no sábado, vai na terça. Quem gosta de palestra maior, vai na terça. Quem gosta de palestrinha menor, no sábado. E o sábado sempre aqueles teminhas corriqueiros do dia a dia. Água fluidificada, benefícios do passe, aquela coisinha que desperta a curiosidade do pessoal, né? Isso tem surtido bastante efeito na nossa casa, tem dado certo. E creio que é uma boa tentativa aí pro pessoal, certo? Humberto, você tem a palavra. 5 minutinhos no máximo, tá bom? Vamos lá. Beto, né? Nós já tivemos algumas experiências em vários lugares. Por exemplo, eu sou de origem do Rio de Janeiro e por muito tempo a gente trabalhou com infância e mocidade, né? Também em São Paulo, né? Na capital, e agora no interior aqui do estado de São Paulo, né? Uma das coisas que eu acho que é fundamental para ter o sucesso da evangelização é a preparação dos evangelizadores. Nós identificamos aqui, pelo menos na nossa região, né, não que seja buscar as pessoas se profissionalizar, mas ter um mínimo de preparação, educação para ser um evangelizador e não um catequese, né, espírita, repetir o que a Igreja Católica fez e faz durante muitos anos. Então, exige preparo, exige estudo, né, existem exemplos e metodologias. Por exemplo, nós tivemos vários congressos em Santos, né, Congresso de Pedagogia Espírita, né, principalmente conduzido pela Dora Encontre, que se debateu muito desses temas em várias casas espíritas no âmbito nacional, né? Então vários materiais foram elaborados, metodologias, se inspirado também do educador que educou Kardec, né, também da Escola da Ponte de Portugal, né, e outras escolas, né, e outras instituições que fizeram sucessos com metodologias para atender a criança dentro do universo dela, da necessidade que ela precisa com a informação, né, o conteúdo espírita. E tem muito alinhado do que o Diego colocou. Nós temos que entender também, quando é dos jovens, qual é a demanda deles, qual é a necessidade, né, as angústias, né, as curiosidades, os temas que realmente chamam a atenção para eles, que não adianta eu ficar falando, por exemplo, as 3 revelações de Moisés, Jesus e Kardec, né, de forma de catequese, que isso não atende à expectativa e à necessidade das crianças. Então precisa ter preparo, precisa ter discussão para poder atrair e desenvolver um bom trabalho na casa espírita. Nós sabemos que são voluntários, mas até mesmo o voluntariado ele tem que ter preparo. E tem bastante material por aí dentro do movimento espírita, basta puxar, né, chamar palestrante especializado na área que pode contribuir para essa área, né? Essa é a minha contribuição, porque tem muitos assuntos, mas essa específica, tá? Tá bom, Beto, muito obrigada. André Barros. Vamos lá, pessoal. Essa questão do jovem na casa espírita, eu tenho uma certa experiência, fiquei à frente do grupo de jovens por mais de 10 anos e tenho muito contato. Podemos dizer que a questão do jovem espírita, ele tem que se sentir pertencente da casa, não vir só a mocidade espírita, não é um horário específico, mas como alguns colegas já colocaram, ele se sentir pertencente, ele fazer parte, né, de outras coisas. Procurar coisas atrativas a eles, e não só a eles, mas a todo o público, né, para estar aumentando essa frequência de público, novas metodologias
Por exemplo, nós temos nossos cursos de espiritismo com material que tinha mais ou menos uns 15 anos. O material é excelente, mas a forma de estar sendo passado esse material que nós estamos alterando. Quanto a material, gente, a FEB disponibiliza diversos materiais excelentes. Recentemente, agora em 20, 21, 22, ela reformulou toda aquela questão do ESD. O tomo 1, tomo 2, tomo 3 foi reformulado com novas metodologias, coisas assim mais fáceis de entendimento, dinâmicas. Quando a gente fala em dinâmica, não só para o jovem, mas para a própria formação de novos trabalhadores. Porque eu creio que uma coisa que a gente vem trabalhando na nossa casa é a formação de novos trabalhadores. Então, comércio de evangelização sendo um atrativo, que é o nosso futuro, os nossos cursos de espiritismo formando novos trabalhadores e os trabalhadores atuais, né, de todos os trabalhos, a gente está procurando a qualificação, a questão de seminários voltados assim, por exemplo, trabalho voluntário. Então, está falando da importância, tem vários materiais também na FEB falando sobre essa questão. Então, gente, eu quero assim dizer, a gente procurar sempre, assim como nós estamos procurando, conversando aqui em grupo, dando ideias, né, dúvidas, sugestões, tem muita coisa também na internet, muito material excelente, né, e eu bato em cima da FEB. A FEB fez recentemente também um curso de gestores de casas espíritas, falando sobre praticamente todos os temas que nós estamos comentando, a dificuldade de recurso, a dificuldade de atendimento fraterno, de médiums, de formação de nossos trabalhadores. Então, tem muito material mesmo. Basta a gente saber onde procurar e muitas vezes compartilhar, né, com outras pessoas que nós estamos fazendo. Se vocês precisarem também, a gente me coloca à disposição, sabe, dando esses materiais, dando um direcionamento, porque o importante é essa unificação, essa troca, né, de vivências, de experiências, para que possamos cada vez mais fazer mais para o nosso próximo e por nós mesmos. Obrigado. Pode falar, Dário. Bom, vamos lá, rapidinho. A minha fala vai de encontro ao que o Humberto disse aí. Diz respeito à dificuldade dos trabalhadores, né, em qualidade e em quantidade. Tudo bem, precisamos de quantidade, precisamos de qualidade. Mas o trabalhador ele tem que ser buscado. O presidente da Casa Espírita, ele tem que ter uma característica bem especial. Ele tem que andar no meio do pessoal. Ele tem que conhecer os frequentadores da Casa Espírita e ver as características pessoais de cada um. E assim, ele vai estabelecendo convites para essas pessoas ingressarem nas áreas de trabalho que mais lhes são peculiares, mais lhes são características. Nós aqui jamais formulamos um convite para um trabalhador para atuar em determinada área e ouvimos um não. Então, não é o presidente ficar um tanto quanto separado do contato com as pessoas, tomando providências ali, né? E eu acho que o principal a gente segue até o exemplo de Jesus, né? Jesus andava no meio do povo, sondando um ao outro e estimulando as pessoas. Então, como ele é modelo é para ser seguido. E dentro desse universo nosso da Casa Espírita, como nós estamos numa reunião de presidentes, o presidente tem que ter essa característica, tem que conhecer os frequentadores. Isso leva um tempo, tá? Mas assim, buscar entender as características pessoais de cada um e aí chegar pessoalmente, bater um papo, conversar e formular um convite. Isso estimula, isso é delegar a função. As pessoas ficam contentes em trabalhar na Casa Espírita. Quer seja a leitura de um texto antes de um estudo, de uma palestra, quer seja organizar a biblioteca, quer seja pintar a parede, cuidar de patrimônio, quer seja trabalhar no passe, enfim, nós temos inúmeras atividades, mas essas atividades, elas têm que serem desempenhadas pelo trabalhador que tem um perfil adequado a ela. Então, Humberto falou da qualidade do trabalhador, o presidente ele tem que ter essa missão de buscar os frequentadores da casa
e entender a característica pessoal de cada um. Faça o convite, as pessoas não vão dizer não, e vão se sentir muito felizes em poder colaborar. Muito bom, Dário. Muito obrigada. Donizete? Rapidinho, 2 pontos que eu acho muito importantes e que existem algumas sugestões. Primeiro, com relação ao envelhecimento, é que nós não temos como evitar isso. As pessoas envelhecem e os idosos também precisam de acolhimento. E uma sugestão, porque já acontece em várias casas espíritas, e eu particularmente tenho a direção de uma reunião nesse sentido, são reuniões à tarde. A nossa chama Evangelho Vespertino. Então, idosos que não podem comparecer à noite, pessoas que estudam à noite, né, ou que trabalham à noite, têm participado das nossas reuniões. Temos o Evangelho e o passe, como acontece à noite. Então, isso tem funcionado. Nós temos uma média de 15 a 20 pessoas frequentando. Isso vai atender algumas necessidades de algumas casas e atraindo, assim, frequentadores mais idosos para um outro horário de trabalho. O segundo ponto é com relação ao personalismo. E o que nós temos percebido é que a única maneira de nós interrompermos o ciclo do personalismo dos presidentes, donos de centro, é nós termos decisões coletivas. Então, os presidentes de cabeça aberta, que somos todos nós que estamos participando aqui, precisamos trabalhar no sentido de levar para as diretorias as decisões importantes com relação às atividades, às mudanças, e sempre nos apresentarmos para os frequentadores, para os trabalhadores, que se trata de uma decisão da diretoria, para não ficar o presidente quer assim, o fulano quer assim, o cicrano quer assim, porque isso personaliza e isso atrai, muitas vezes, contestação contra a vontade de uma pessoa. Quando nós dizemos que é a diretoria que decidiu, por maioria ou por unanimidade, é a diretoria que decidiu e é ela que administra o centro, né? Então eu acho que são 2 sugestões que nós precisamos pensar e pode ser útil nas nossas atividades. Muito obrigado. Obrigado, Donizete. Pode falar, Guilherme. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Sou Guilherme, né, do Centro Espírita Allan Kardec de Dracena. Então eu tenho visto aqui, e era uma das coisas que eu ia comentar logo na primeira fase, era essa questão dos jovens, né, e o envelhecimento, não só o envelhecimento dos frequentadores da casa espírita, mas também o envelhecimento dos cargos da casa espírita, dos trabalhadores da casa espírita. Então isso é muito importante, como todos falaram, essa parte teórica, né, mas a gente precisa colocar isso em prática. E como colocamos isso em prática? A primeira coisa, os trabalhadores que são mais tradicionais, os mais antigos da casa, eles precisam abrir esta oportunidade. E essa oportunidade, ela começa abrindo a cabeça do pessoal que é mais antigo na casa. Porque muitas vezes a gente vê o jovem como inexperiente, como aventureiro, e aí a gente acaba perdendo essa mão de obra que possivelmente poderia ser mais um integrante aqui da nossa reunião. Então a gente afasta os jovens por achar que eles são aventureiros, que eles são fogo de palha e que não vai dar certo, que eles têm ideias que são muito da vanguarda, enfim. Nós acabamos espantando os jovens da casa espírita por causa disso. A doutrina espírita tem sim essa ideia de ser uma doutrina de pessoas velhas. Então nós precisamos mudar isso. Nós precisamos convidar os jovens, com certeza. Nós precisamos ter essa teoria de como chamar os jovens, com certeza. Mas os dirigentes da casa espíritas precisam estar abertos a essas novas ideias. E eles vêm com bastante ideia nova, ideia maluca, ideia diferente. E aí cabe a nós, com um pouco mais... Eu estou na metade da experiência, mas tem muito mais gente com experiência dentro da casa espírita, de ter o papel de instruir
essas ideias, direcionar essas ideias, fazer um filtro dessas ideias para elas serem aplicadas. E aí nós damos a esses jovens a importância dentro da casa espírita, em cargos, em tarefas, como foi dito aí. Mas, antes de tudo, a gente precisa abrir as nossas mentes. E só para passar a palavra para o próximo, eu gostaria de parabenizar essa atitude, essa organização dos centros espíritas da região. Isso é muito importante e era uma das coisas que eu ia colocar que nos falta. O movimento espírita, ele fica muito sozinho nas suas casas espíritas. Então, a gente, às vezes, tem dificuldade de se organizar com casas espíritas dentro da própria cidade. Então, nós não conseguimos fazer isso. Então, aqui em Dracena, nós temos ainda um hall aí de palestrantes que circulam uma casa na outra. A gente tem aí o Vanderlei em Junquerópolis, mas a gente sempre está trafegando, trocando esses palestrantes para ter aí uma reciclagem nos temas, uma reciclagem inclusive das ideias. Então, as USES, aí, a regional de Marília, as intermunicipais, nós precisamos disso. Nós precisamos se interagir, nós precisamos se reunir, nós precisamos trocar ideia e reciclar temas mais atuais. Os temas na Casa Espírita são muito tradicionais, sempre falando das mesmas coisas. Então, nós precisamos dessa reciclagem e eu acho que essa organização, vindo aí da parte da USE, isso é muito importante e eu espero que isso tenha continuidade. Era isso. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Eliana? Olá. Tem umas ideias, também concordo com o nosso amigo aí de Dracena, que a gente precisa dar visibilidade ao jovem. E dar visibilidade não é só colocá-lo em alguma tarefinha pequena, a gente precisa ter jovem, inclusive, na diretoria, em algum cargo da diretoria do centro, né? A gente tem pensado muito aqui nessa problemática do jovem, como muitos aqui, eu sou daqui de Piratininga, né, do Centro Espírita Antônio Mar, uma cidade pequena, predominantemente católico, e eu tenho observado muito no entorno, que deve ser muito igual aos dos amigos aí de cidades pequenas, né? Você tem muitas igrejas evangélicas, e aqui eu tenho visto que tem uma instituição evangélica em específico que ela atrai muito jovem. E aí você vai falando, bom, o que está atraindo esses jovens que são católicos e que estão indo lá? Jovens de famílias espíritas que estão indo lá. E eu vejo que eles pegam a Bíblia, que é muito mais antiga do que os livros de Kardec, e colocam numa linguagem jovem. Conversam com esse jovem numa linguagem jovem. Eles colocam música. O centro espírita é um silêncio. Isso não é o silêncio que atrai jovem, é música. Eles colocam xadrez, eles colocam judô, eles fazem uma série de atividades que realmente atraem esse jovem. Então eu tenho pensado muito nesse sentido, que se a gente quiser realmente o jovem na casa espírita, a gente precisa repensar a casa espírita, né? Para que ela seja convidativa para esse jovem de hoje. A gente tem que pensar o jovem de hoje, não é os jovens que nós fomos outro tipo de jovem. A gente tem que pensar nesse jovem de hoje, para que a gente possa dar continuidade nessa doutrina, atraí-los para realmente conhecer a beleza dessa doutrina. E eu acho que a gente tem um ótimo produto, uma doutrina que ela é ciência, ela é filosofia, ela é religião, e a gente não está apresentando a esse jovem, a gente não está tornando ela atrativa para esse jovem. Então, era nesse sentido a minha reflexão. Muito obrigada, Eliana. Allan Kardec. Eu elenquei alguns desses temas, e em relação à questão do
do jovem na casa espírita não é no sentido de querer descartar o idoso. Claro que não, eu tenho 64 anos e a ideia é, já que nós temos um público idoso, nós temos que tratá-los bem e melhor acolher, como foi dito até pelo Donizete, ter oportunidades à tarde, online, porque é o nosso público real. A nossa preocupação é a falta de jovens. Se a gente não mudar isso daqui 20 anos, nós vamos ter casa fechando porque não tem seguidores. Como eu já vi isso já é um fato e poderá ir agravando. Não é novo, e nem é só espírita. Esse problema não é só do movimento espírita. Isso acontece também em outros movimentos. Mas como nós estamos falando de centro espírita, nós não vamos nos preocupar por que isso não acontece na Igreja Católica, Protestante e outras. Mas uma das coisas que nós vimos, já foi falado aqui, é a questão da linguagem. Eu já vi alguns especialistas falarem, eu falo por mim, mas a grande maioria dos oradores e palestrantes espíritas tem uma linguagem para adulto, não tem linguagem para jovem, muito menos para criança. Não tem uma linguagem apropriada. Nós temos métodos de assistir palestra de 2 horas, de 1 hora. O jovem, e a modernidade diz que a gente tem que aprender a enxugar esse tempo. Eu tenho dificuldades com isso, mas eu tenho que aprender. O movimento espírita tem que aprender. Achar uma maneira. Então você tem problema, tem grupos que estão fazendo mocidade itinerante. Aqui em Itanhaém, onde eu moro, no passado nós tínhamos mocidade com 50 pessoas, uma mocidade. Hoje é difícil achar uma com 5. Então alguma coisa estamos fazendo errado ou alguma coisa estamos deixando de fazer certo. Se me perguntar qual é, o Guaraci falou, eu também não tenho a receita, quisera eu ter essa receita. Mas a gente pensando junto, as receitas vão aparecendo, pipocando em cada centro, como aqui no ABC tem gente que faz mocidade itinerante, eles montaram lá um grupo que vão em diversos lugares estimulando. Essa é uma questão apenas que a gente tem costumado levantar, porque isso já é um problema no movimento espírita e será um problema ainda maior nos próximos 5, 10 ou 20 anos. É isso. Muito obrigada, Allan Kardec. Karina? Eu gostaria de falar, meus amigos, com relação à questão dos trabalhadores. Olha, nós temos aqui muitas contribuições de todos, a gente está gostando bastante desta reunião, mas aqui alguns pontos que foram colocados com relação aos trabalhadores. Nós temos conversado muito aqui na nossa regional que nós devemos reorganizar as nossas tarefas, levando-se em conta os trabalhadores que nós temos agora, os trabalhadores que retornaram, e vamos trabalhar, porque conforme a nossa movimentação, novos companheiros vão chegando para nos ajudar, tenho a certeza disso. Então o que nós vamos fazer? Nossa, nós tínhamos um quadro de 70 trabalhadores, agora estamos com 15. Não, nós tínhamos 15, agora estamos com 5. Nós vamos reorganizar com esses trabalhadores. E dentro dessa proposta, isso aconteceu, como alguns relataram aqui, na própria diretoria, de diretores que não voltaram, vamos nos reorganizar com esses que estão frequentando a casa espírita. Tentamos um contato, chamamos essa pessoa, o que aconteceu? Não conseguimos, nós devemos fortalecer a diretoria atual, que é pilar da casa espírita. E não esquecer de realizar as reuniões com os trabalhadores, que é super importante, para fortalecer os nossos vínculos. Lembrar de colocar também algo que é muito produtivo, que nós temos percebido, que são os minis cursos para voluntários, para novos voluntários, cursinho de 1 hora, 2 horas, onde a pessoa entende a dinâmica de funcionamento da casa, o objetivo de tudo isso, falar um pouco dessa dinâmica na casa, para que tenha entendimento. Muitas vezes a gente vai falar sobre a casa espírita, os próprios trabalhadores não conhecem a dinâmica da casa, a estrutura da casa, e aí aos poucos nós vamos conseguindo colocar uma estrutura pedagógica adequada. Muitos aqui falaram dos materiais que já existem para isso, dentro dessa pedagogia
espírita, cursos de capacitação e assim por diante. Mas o nosso problema é material humano. Então, nós precisamos trabalhar com o que nós temos agora e não ficar comparando muito com o que aconteceu lá atrás, né? Porque a gente fica muito assim, angustiado. Antes da pandemia, nós tínhamos 150 na palestra. Depois da pandemia, nós temos 30. Então, não ficarmos muito focados nisso, mas trabalhar com o que nós temos. Gostei bastante da fala do Dário, viu, Dário? Porque o presidente ele precisa ser realmente ativo. O modelo de presidente é de liderança servidora, é aquele que está no meio do público, que está lá na recepção fraterna, e tenho uma certeza que isso faz toda a diferença para a dinâmica da casa espírita. Por enquanto é isso, viu, Dalva? Muito bom, Karina. Muito obrigada. Antônio Rossi. Boa tarde a todos. Eu só quero trazer uma contribuição num ponto que foi deixado como problema, que muitas casas aqui da região de Jaú solucionaram bem boa parte do problema financeiro com a venda de massas. O problema financeiro que aflige várias casas, então vários centros espíritas aqui da região de Jaú conseguiram tanto angariar fundos para reformas, ampliações, como também para a distribuição na parte social, de cestas básicas e outras coisas. Então, na parte financeira, quero deixar essa contribuição aí da nossa região, no sentido de que a venda de rondelli, canelone e pizzas, tem aqui bem aí 4 ou 5 casos que se levantaram financeiramente com esse tipo é uma alimentação que todo mundo precisa, então tem casos aqui que chega a vender 500 rondellis nas campanhas. E isso acaba ajudando bem a parte financeira, na manutenção da casa. Ok, Rossi, muito obrigada. O próximo é o Arcângelo. Bom, boa tarde a todos. Complementando, eu não vou estender muito, porque o que foi colocado em pauta são mais ou menos quase que o constante nas casas espíritas. Eu sou de berço espírita, eu sei que isso é uma constância, e a permanência e a vontade tem que ser bem, como a Karina também falou, a gente tem que utilizar aqueles que têm em mãos para que aqueles tragam mais. Eu tenho uma outra posição, de vez em quando eu tenho, até nos estudos, é ligar para as pessoas no dia que tem, para que eles lembram, olha, hoje nós temos reuniões. E na receptividade, principalmente nas palestras que antecedem, a gente está sempre no meio do público, conversando, ativando. E aí, tem algum amigo que está com algum problema? Então, é um meio que eu acho que são alternativas para que a casa espírita aumente e diversifique as pessoas todas as semanas. Sabemos que a rotatividade é grande no meio espírita. Enquanto as pessoas precisam, elas estão lá. Depois que resolver o problema paliativamente, eles somem. Então, eu acho que é importante todas as falas, as reuniões são importantes para você melhorar o seu tipo de comportamento e colocar em prática na sua casa uma atividade que funcione e chega no objetivo de crescimento. É só isso, obrigado. Muito obrigada, Arcângelo. Humberto, é o Beto, né? Pode falar, Beto. É só uma contribuição rápida, acho que o Rossi tinha comentado, sobre a questão de recursos, né? Arrecadação de recursos. A nossa experiência na casa aqui, obviamente, hoje já não dá para repetir como era no passado, contar com venda de livro espírita e também com arrecadação de sócios. Né? Isso aí já não sustenta mais a casa espírita dentro do nossa realidade aqui. Mas o que nós estamos trabalhando e vem dando certo é com bazar permanente, né? Fazendo propaganda e solicitando a trabalhadores, frequentadores, doação de roupas ou utensílios, que vão ser, já estão usados, né, que podem se doar, e a gente faz essas campanhas. Esse está sendo o nosso principal meio de arrecadação. Obviamente a gente faz algumas promoções de bolos, doces, etc., né, periodicamente, mas isso também cansa muito o público, né? De fazer rifa, de tentar vender as coisas, isso cansa. Então nós deixamos um bazar permanente para resolver a questão financeira. Era só isso, obrigado. Obrigada, Beto.
Mais alguém gostaria de falar? Nós temos aqui o Donizete. Pode falar, Donizete. Com relação aos estudos, que os centros espíritas muitas vezes têm dificuldade, deu uma mudadinha aqui. Com relação aos estudos nos centros espíritas, as casas têm dificuldade com relação à implantação, além daqueles programas da Federação Espírita Brasileira. Nós temos aqui na nossa região, chegamos inclusive a implantar em Pacaembu e Adamantina um curso aberto ao público por módulos Evangelho, Livro dos Espíritos e Mediunidade. Com base nesse curso, é possível a Casa Espírita abrir suas portas publicamente 3 vezes por semana. Com quantos trabalhadores? 3 trabalhadores. Um fala sobre o Evangelho, um fala sobre doutrina, no Livro dos Espíritos, e outro fala sobre mediunidade. Então, vejamos que com poucos trabalhadores, com o mínimo de capacidade, é possível nós abrirmos a Casa Espírita 3 dias por semana. Se alguém tiver interessado, nós temos o material para oferecer. Obrigada, Donizete. Só complementando a fala do Donizete, só esclarecendo que esse curso, qual a diferença dele? É que ele é um curso mais rápido. Então, por exemplo, o Livro dos Espíritos passa de uma forma bem mais sucinta, e então, normalmente em 6 meses passa o Livro dos Espíritos todo. Do mesmo modo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Livro dos Médiuns, né, sobre mediunidade, seria 21 semanas. Então, isso o que favorece? A pessoa chega no centro em pouco tempo, em 6 meses, se ela frequentar os 2 cursos, por exemplo, ela vai ter uma boa noção do que é o Espiritismo. Isso facilita até mesmo o entendimento para, posteriormente, ser um possível trabalhador da casa também. Então, estou dizendo isso porque nós implantamos aqui na nossa Casa Espírita esse curso o ano passado, depois do retorno da pandemia, né, nós retornamos à atividade, e está surtindo efeitos bem positivos aqui também. Então, é uma possibilidade, né, Donizete? Inclusive, nós fizemos uma live sobre isso, então, se vocês procurarem no YouTube da USE Regional de Marília, lá o Donizete vai estar explicando bem sobre esse curso básico de Espiritismo. Isso não anula os outros cursos do ESD, nada disso, que seria um curso introdutório, né, de uma forma mais fácil para as pessoas compreenderem o Espiritismo. Miriam Butros, seja bem-vinda, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sou de Dois Córregos, da União Espírita de Dois Córregos. Nosso centro tem mais de 100 anos. E vou pegar o gancho, né, da nossa amiga. Eu já ia falar da importância do curso de iniciação ao Espiritismo. Esse curso eu ministro já há anos aqui na cidade, Dois Córregos. É um curso que dá efeito muito, mas muito grande. As pessoas começam a frequentar a casa, ou por curiosidade, ou por afinidade, por algum motivo as pessoas vêm. É um curso que nós vamos reativar na casa, se Deus quiser, esse ano. Nossa casa já está bem volumosa às segundas-feiras, como sempre teve, com a leitura do Evangelho e o passe. E agora, às quintas-feiras, nós reabrimos, eu me propondo a ministrar as palestras, né, enquanto faz a agenda, né, a gente sempre deu as palestras, mas dividir com os amigos também. O Rossi está por aí, já está convidado, viu, Rossi? Pode voltar de quinta aqui com a gente, tá? Inclusive, estou feliz de participar da reunião, quero participar de todas, acho que a reunião é importantíssima, não só para o nosso contato, mas para fortalecimento da doutrina, né? E dizer que essa reunião me inspirou. Quinta-feira agora nós vamos fazer a explanação às 7h30 da noite, pela União Espírita de Dois Córregos, e o tema vai ser: por que é importante você frequentar a casa espírita, tá? Então já me inspirou a reunião da gente aqui hoje, tá bom? Nós também temos as nossas dificuldades financeiras, de retorno dos espíritas um pouquinho preguiçosos, mas eu acho que com a alegria da gente, com a energia da gente, a gente vai
agrupando as pessoas de volta e as coisas vão voltando ao normal. Não gosto de me fixar só nos problemas, aliás, eu não me fixo só nos problemas, eu vou me fixar nas soluções. Então, eu anotei aqui as soluções, adorei a opinião do colega que falou dos jovens, né, da importância dos jovens, e queria dizer a vocês que aqui na nossa casa nós temos o hábito, há anos já, de sortear o Livro dos Espíritos para quem está presencialmente nas palestras. Nós sorteamos o Livro dos Espíritos. Acho que é uma solução, né, um incentivo para que as pessoas abram as suas folhas mesmo ao vivo, né, não leiam só na internet. E, enfim, acho que o conhecimento liberta, e é o que nós estamos fazendo, e vamos espalhar isso para as pessoas também, tá bom? Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Miriam. Mais alguém gostaria de falar? Nós temos aqui a Daniela. Pode falar, Daniela. Boa tarde a todos. É a primeira vez que eu estou participando da reunião. Foi um convite dos meus amigos queridos daqui de Dracena. Em breve eu assumirei a direção da casa. Eu sou espírita há muitos anos, sou de família espírita. E a gente sente realmente tudo isso, a dificuldade com jovens, a dificuldade da frequência, a dificuldade financeira e assim por diante. Mas eu quero relatar uma experiência que nos foi muito importante, que foi uma parceria com outras casas espíritas, em especial com Vanderly de Junqueirópolis e com o Reinaldo da outra casa aqui de Dracena, com um curso de médiuns. Isso e aberto a toda a população, né? Curso de mediunidade. E nós tivemos um público bastante assim interessado nesse curso. Um público que permaneceu durante quase um ano com essa troca, né? Que tivemos durante esse período, e que permanece nas casas, né? Muitos permanecem nas casas, e vários participantes eram jovens, e muitos que não sabiam exatamente o que era o espiritismo, o que era a mediunidade. Então, a importância de se abrir esses cursos. Se eu não tenho um trabalhador na minha casa que possa ministrar esse curso, abra a sua casa para que outro trabalhador de outra casa possa também, em parceria, ministrar o curso, possa fazer um seminário, né? E isso tudo de forma conjunta, porque todas as casas saem ganhando com isso, né? E esse intercâmbio entre as casas que participam desses cursos é extremamente importante. Então, uma proposta para a USE seria possível formalizarmos em micro-regiões, por assim dizer, seminários, né? Estudos, cursos, finais de semana, porque às vezes fica difícil você ir numa cidade muito longe da sua casa, né? Então, seria interessante que se pudesse ter esses seminários mais nessas micro-regiões. Achei muito importante também o que o Dário colocou, eu acho que é essencial, o acolhimento e o compartilhamento de obrigações, de oportunidades. Dar oportunidades para aqueles que estão entrando na casa espírita, que sejam pequenas tarefas, mas que sejam tarefas efetivas, né? Porque você acolhendo, você integrando essas pessoas acabam permanecendo e se sentem valorizadas. Ele não é apenas um frequentador, ele é um tarefeiro, ele está ali para realizar algo de bom. E, por fim, também uma proposta, palestras motivadoras, mais específicas. Por exemplo, um tema bastante recorrente que as pessoas nos pedem muito é sobre depressão e espiritismo, oportunidades à luz do espiritismo, temas mais atuais, vamos dizer assim. Então, acho que talvez são essas as nossas propostas, né? Intercâmbio entre as casas, intercâmbio inclusive de ordem doutrinária, e é isso. Obrigada a todos. Obrigada, Daniela, pela sua colaboração. Karina? Nós estamos quase no final do nosso tempo aqui, Dalva. Eu só queria dizer, como tem vários comentários aqui sobre o curso do Donizete, dos módulos básicos de Espiritismo, que nós podemos enviar por e-mail e também conversar sobre isso. O Donizete, ele se dispõe a fazer isso, ele pode falar um pouquinho sobre essa questão, porque esses módulos são muito interessantes, porque desses módulos básicos, nós vamos tirar os trabalhadores, meus amigos.
Nós tivemos essa experiência no Núcleo Espírita Amor e Paz, aqui em Marília, deu certo. Dali nós tiramos evangelizadores, trabalhadores, passistas, e a partir daí nós vamos estruturando os outros cursos de capacitação. E quando a gente consegue agregar ali uma turminha, que seja de 5, 6 pessoas, a gente monta o mini curso para voluntários. Então a gente faz isso sempre, né, para poder movimentar. Então está sempre movimentando isso aí. Então acho que dá certo, dar alvo à história dos módulos. Tem que ter palestra pública aberta, não é? E esses módulos, eles são abertos, nós temos os cursos aprofundados, mas é muito importante a palestra pública, e precisa ser oferecido o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e minimamente um curso para médiuns. Então é isso, a gente está à disposição para conversar sobre os módulos e enviar por e-mail se alguém se interessar. Muito bom. Vou falar agora sim. Aí depois eu gostaria que o Donizete falasse, depois a Karina, e para encerrarmos, tá bom? Pode falar agora sim. Só um parecer muito rápido aqui, embora já cumprimentando a organização, o trabalho, a participação de todos que se empenharam para estar nesse horário, então, e dando do seu tempo para esse fim, o que é muito legal. Porque, só para considerações, cada cidade tem uma situação, cada região tem uma peculiaridade toda própria, cada casa espírita tem aí a sua forma de agir, de atuar, mas vamos pensar na possibilidade de haver solidariedade, não é só união, solidariedade entre as casas espíritas. Então vejo eu, por exemplo, uma casa que tem um trabalho muito bom de evangelização, mas eu não tenho trabalhador na minha casa para fazer esse trabalho de evangelização. Eu não posso levar os meus filhos, as crianças que frequentam, dos pais que frequentam a minha casa, naquele outro centro onde tem o trabalho de evangelização. Sabe como? A mocidade. Cada centro vai ter uma mocidade. Numa cidade pequena isso não dá. Mas e se a gente reunir os jovens de diversos centros para fazer uma mocidade naquela cidade, isso é possível. Sabe como? Então é questão da gente procurar juntos encontrar uma solução plausível e possível, de forma solidária. Em algumas atividades, eu acho que isso pode ser. Beleza? Muito bom, Guaraci. Uma ótima sugestão. Donizete? Muito bem. Olha, queria dizer para vocês que está sendo um momento muito feliz para todos nós. Tenho certeza que os trabalhadores do movimento de unificação estão participando conosco, eles estão conosco, porque a doutrina espírita é realmente o consolador que todos nós precisamos para a nossa felicidade. E cuidarmos de nós e cuidarmos do centro espírita é fundamental, é muito importante para todos. E que nós possamos levar adiante esta mensagem para todos aqueles que trabalham conosco. Esta reunião surgiu com o propósito de que todos nós realmente tenhamos voz no movimento espírita. Que nós possamos compartilhar as nossas preocupações, as nossas dificuldades e partilharmos as nossas experiências. É óbvio que a minha experiência não vai servir diretamente para as outras cidades, mas com a inteligência, com a habilidade, a perspicácia de cada um, vamos adaptando as nossas condições. E quem sabe dá certo, né? O que eu fiz aqui, quem sabe dá certo lá num outro centro espírita. E o propósito foi esse, e nós ficamos muito felizes com a presença de todos. Esperamos que esta reunião produza frutos muito benfazejos para todos nós. Muito obrigado, viu? Obrigada, Donizete. Karina? Queria dizer da nossa alegria, reforçando as palavras do Donizete, foi muito produtivo. Os nossos amigos estão colocando aqui no chat, né, essa questão da solidariedade, e nós estamos então nesse momento, viu, Guaraci, iniciando
essa proposta, não que nós já não sejamos solidários, não é isso, mas isso é um momento, né, que dá um up para que a gente possa, para que todos nós aqui possamos estar mais juntos nesse sentido, né, Dalva? E para finalizar, eu queria fazer um convite a vocês, porque os modelos de evangelização infanto-juvenil atuais são modelos que envolvem a família ou os responsáveis. Então nós vamos ter aqui em Marília, eu esqueci a data, Donizete, o Congressinho Infantil Espírita, onde nós vamos fazer um belo de um evento envolvendo aí todos, trazendo os palestrantes de fora, trazendo propostas, dicas de formação, de evangelizadores. E esqueci a data, Donizete, 14 de março. É maio. Não, é maio. Maio. Bom, mas nós vamos soltar os cartazes, eu não estou me lembrando aqui. E fica uma ideia aí para vocês, um convite, se puderem participar, para que a gente possa agregar, né, e fortalecer a questão da evangelização. É uma iniciativa do Departamento da Infância da Regional, juntamente com a Intermunicipal de Marília. Então, muito obrigada, meus amigos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vejam, meus amigos, vejam a importância de estarmos juntos, a importância de trocarmos ideias. Porque quando nós estamos isolados, sozinhos, muitas vezes nós não conseguimos visualizar soluções para os nossos problemas. Ou às vezes até pensamos, mas a gente se sente enfraquecido e acaba não colocando em prática. Quando nós vemos outras casas que já colocaram em prática, já deu certo, isso nos fortalece, nos estimula. Como somos imperfeitos e falhos, todos nós somos, é natural que cometamos erros, mas acredito que todos nós estamos aqui tentando acertar. E vejam que lá, Allan Kardec, né, quando fez a viagem espírita, em 1862, ele saiu, enfrentou frio, chuva, para quê? Para visualizar o que estava acontecendo nas casas espíritas daquela época. Como o movimento espírita estava reagindo ao espiritismo, como as pessoas estavam enfrentando, né, as suas dificuldades. E hoje o nosso propósito aqui é esse, de tentar entender as dificuldades, nos fortalecermos. Todos temos o mesmo ideal de aprendizado, de aprimoramento e de levar esse conhecimento, isso que tanto nos faz bem àqueles que chegam à casa espírita. Então, estarmos preparados para isso, buscarmos nos fortalecer é essencial. E o propósito do movimento de unificação é isso, fazer com que tenhamos essa troca de ideias, não só na teoria, é na prática. Porque muitas vezes a gente participa, mas a gente não tem oportunidade de falar, de colocar o que está pensando, a dificuldade que a gente está passando. Então, ter um momento como esse, hoje nós estamos fazendo aqui, mas vocês podem fazer na região de vocês, se unir com outros casos espíritas que estão mais próximos de vocês. Essa fraternidade, né, essa troca de ideias, isso é importante sempre. Está com dificuldade? Procura um outro amigo, um outro colega de outra casa que também possa te fortalecer. Então é isso, meus amigos. Fiquei muito feliz com a adesão. Nós não imaginávamos que teríamos uma adesão, né, tão grande, e ficamos muito felizes da participação de todos vocês. Peço desculpas por muitas vezes ficar falando do tempo, mas é que nós gostaríamos realmente que mais pessoas participassem, colocando as ideias, porque o objetivo era esse, é que várias pessoas colocassem ideias, né, fomentaram essas ideias para que realmente surtisse o efeito que nós desejávamos da nossa reunião. Então, muito obrigada a todos, que Deus abençoe cada um de vocês no seu propósito de levar a doutrina espírita adiante a todos aqueles que chegarem à sua casa espírita, né, porque a doutrina espírita é de todos nós, né. Então, vamos só fazer a prece de encerramento. Eu vou pedir ao Donizete que ele faça a prece de encerramento para todos nós. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês, a todos nós. Certamente essa proposta veio de mais alto, o interesse de todos nós. Por isso nós queremos agradecer aos bondosos companheiros da espiritualidade que coordenam o trabalho de unificação da nossa região, a inspiração, o amparo, a força para que nós pudéssemos chegar a bom termo com a participação de tantos companheiros dedicados do movimento espírita,
nos seus centros espíritas, nas suas regiões, mantendo em pé a divulgação da doutrina espírita, para que alcance cada vez mais outras criaturas que, como nós, possam se beneficiar das bênçãos que iluminam as nossas mentes e confortam os nossos corações. E, acima de tudo, obrigado a Jesus, obrigado a Deus, pela doutrina espírita que está presente entre nós, para que nosso mundo possa se tornar logo um mundo melhor e mais feliz. Obrigado, Senhor, e que tuas bênçãos alcance a todos os nossos companheiros do movimento espírita, todos os centros espíritas que mantêm as suas portas abertas para a divulgação da doutrina, mas que também toda a humanidade seja envolvida em fluidos de paz, de harmonia, de fraternidade, de tal maneira que nós possamos todos viver aqui em maior paz. Obrigado, Senhor, e que nós possamos estar contigo sempre.